Evangelho segundo João, capítulo 5, vamos ler os versos 31 a 47. E à luz dessa passagem, vamos meditar, conforme está impresso no nosso boletim, como tema da mensagem de hoje, as Escrituras dão testemunho de mim, meditando nas profecias messiânicas. Diz assim a palavra de Deus: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós que aceitais glórias uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai? Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. As Escrituras dão testemunho de mim. Junto ao tanque de Betesda, havia um homem que ali estava há 38 anos, paralítico, enfermo, gravemente enfermo, incapaz de reverter aquele quadro triste. 38 anos, encostado junto ao tanque de Betesda como um mendigo, totalmente inabilitado, impossibilitado, sofria dores e desesperança. Mas, num determinado dia, o verbo da vida, o verbo que se fez carne, Jesus de Nazaré, curou aquele homem. E todos ficaram encantados, porque ele chegou carregado e saiu andando. Mas, curiosamente, um grupo de religiosos ficou indignado com Jesus e com o ex-paralítico. Com Jesus, porque Jesus tinha curado no sábado, que absurdo. E o paralítico, porque ele estava trabalhando no sábado, carregando a sua maca. Horas depois, diz a narrativa, Jesus estava próximo ao templo e encontra o homem a quem ele havia curado. Eles começam a conversar. Novamente um grupo de religiosos se aproxima e começa então um dos embates mais agudos, mais terríveis entre Jesus e os fariseus. É nesse contexto de um debate entre Jesus e os fariseus que nós temos essa passagem que acabamos de ler. E o que é que Jesus está fazendo aqui, no capítulo 5 do Evangelho de João? Ele está fazendo uma defesa do seu ministério. E para isso, ele vai desnudar a rebeldia daqueles homens, mostrando o ministério dele, que o ministério dele tem muitas testemunhas. E se aqueles homens não estavam crendo, não era por falta de informação, não era por falta de conhecimento, era por rebeldia. Nós devemos entender que Jesus é um profeta, o maior de todos. Está previsto na lei que o profeta tem que dar testemunho da verdade. Ele tem que fazer a profecia
e mostrar que ela se cumpriu. Aí sim é um profeta verdadeiro. Mas Jesus Cristo, profeta e o maior de todos os profetas, ele não trouxe uma mensagem de Deus. Ele é a própria mensagem, a mensagem viva. E nessa passagem, nesse contexto, Jesus vai apresentar 4 testemunhas a favor dele. Vejamos. Ele fala de João Batista, ele fala das obras, ele fala do testemunho do Pai e, por fim, ele fala das Escrituras. Ele diz, olha, João é a lâmpada que ardia e alumiava. Ele é o precursor. Vocês até gostaram de João no primeiro momento, mas depois o rejeitaram. João deu testemunho de mim. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas eu digo mais para vocês. Há um testemunho ainda maior do que o de João. As obras. Ainda há pouco, um homem há 38 anos vivia aqui nessa cidade, vocês todos conheciam a realidade dele. O homem está andando aí. Os sinais, os prodígios, os milagres testemunham que eu faço essas obras porque eu fui enviado do meu Pai. O próprio Pai testemunha, porque eu não faço isso de mim mesmo, eu fui enviado pelo Pai, e o Pai aprova o que eu faço. Jesus possivelmente fez alusão àquele momento singular no seu ministério, quando tem a transfiguração, segundo a tradição, no Monte Tabor, quando se ouve uma voz, este é o meu Filho amado em quem tenho o meu prazer. O Pai dá testemunho do Filho. E Jesus encerra esse conjunto de testemunhas a favor da veracidade do seu ministério, como Messias, como profeta, falando das Escrituras. Ele está fazendo aqui uma escala ascendente dessas testemunhas. João, as obras, o Pai, as Escrituras. E hoje, no dia da Bíblia, eu quero a atenção dos irmãos para mostrar Jesus nas Escrituras. Toda a Escritura testemunha do nosso Senhor. Aponta para a obra dele, para a pessoa dele. E o coração dessa passagem que nós lemos é o verso 39, que diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Curioso. Quem é a audiência com quem Jesus debate? Religiosos, fariseus. O farisaísmo hoje é uma espécie de sinônimo de hipocrisia. Mas o farisaísmo nasceu com a melhor das intenções. O farisaísmo nasce para resistir um processo de helenização, de paganização da cultura judaica. Os fariseus, eles eram devotos estudantes das Escrituras, altamente treinados. Jesus não se dirige a alguém que fala do que não sabe. Ele se dirige a alguém que conhecia as Escrituras. Razão pela qual Jesus diz para eles, examinai as Escrituras, porque elas testemunham de mim. Em outras palavras, não era falta de conhecimento. Jesus está denunciando aqui a rebeldia do coração humano. Eles não queriam aceitar que aquele carpinteiro era o Messias tão aguardado. Eles rejeitaram o Senhor no coração. O problema é que eles, a despeito de terem estudado tanto, não aprenderam nada. Eu fiquei perguntando a mim mesmo, como é possível alguém estudar tanto e não aprender nada? Paulo observou esse fenômeno e ele se dirigiu a Timóteo dizendo assim na sua última carta, sobre tais pessoas: elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3, verso 7. Estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. A pergunta é, por que isso acontece? Por que acontece tantas pessoas lerem a Bíblia e não aprender? Não chegar ao conhecimento da verdade. Observe. O problema daqueles homens não era cognitivo, não era falta de inteligência, o problema era o coração. Havia o que Paulo chama de nuvem, ou véu sobre a mente. E aqui, nessa mesma passagem, Jesus vai fazer alusão a algumas possíveis causas daquela cegueira espiritual. Primeiro, um elemento moral, teológico e espiritual. No verso 40 ele diz, não quereis vir a mim. Vocês não querem. O problema de vocês é a volição, é o coração, vocês não querem.
Problema teológico, não me recebeis. Eu vim, aqui estou eu, mas vocês me rejeitaram, vocês não me receberam. E um problema espiritual, não buscais a glória que vem do único Deus. Eles estavam fascinados consigo mesmo, querendo a glória, o aplauso da multidão. O problema deles não era falta de conhecimento. João, eu diria, era um vantiliano. João sabia que todo homem tem conhecimento de Deus. Ele suprime o conhecimento pela injustiça. O povo se recusava a ver, havia uma indisposição. Uma das passagens mais tenebrosas do Evangelho de João está no capítulo 3, no verso 19. E a condenação é esta. Ouçam, disse João o apóstolo, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por que isso se deve? Por que isso se dá? Porque as suas obras eram más. E eles, cheios de si, envaidecidos, arrogantes, jactanciosos, presunçosos, diziam: nós temos a Moisés. Moisés está do nosso lado. Jesus disse: eu não vou condenar vocês, quem vai condenar vocês é Moisés, porque se vocês lessem Moisés adequadamente, vocês entenderiam que Moisés falava de mim. Está aqui alguém que é maior do que Moisés. E eles, se ancorando em Moisés, tiveram que ouvir: Moisés é que vai condenar vocês, porque a luz veio, e vocês amaram mais as trevas do que a luz. Qual é a aplicação aqui, irmãos? Rapidamente, a cegueira espiritual leva o homem ao pior dos abismos. A rebeldia contra Deus é loucura. Conhecer a verdade e afrontá-la é insensatez. Observe, por exemplo, esse movimento recente se considera a história, movimento recente da militância ateísta. Organizações que colocam milhões de dólares para provar que Deus não existe. Ninguém faz campanha para provar que o Papai Noel não existe, mas faz para provar que Deus não existe. É o homem rebelde sufocando no seu coração sensos divinidades, a loucura, a cegueira. Observe o que disse o professor John Stott. A primeira tragédia com relação àqueles judeus contemporâneos de Jesus é que eles estudavam a Escritura, a mesma que testemunhava de Cristo, mas não conseguiam ver o Cristo sobre quem a Escritura dava esse constante testemunho. Que loucura! Lia, mas não entendia. Mas não entendiam porque não tinha conhecimento, não entendiam porque não queriam conhecer. É o problema do coração. E aí o Senhor, no verso 39, ataca o problema central. Ele fala da testemunha-chave, que são as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Você quer conhecer a Deus? Você quer conhecer a Cristo? Você tem que examinar as Escrituras. As pessoas hoje, numa cultura como a nossa, altamente subjetiva, paganizada, densamente religiosa, as pessoas acham que conhecer a Deus... Existem caminhos alternativos para o conhecimento de Deus, mas a Bíblia diz que nós conhecemos a Deus por meio da palavra revelada. Deus pode ser conhecido nas Escrituras. Domingo que vem nós vamos tratar um pouco sobre isso, como Jesus como a face de Deus. Ele revela a face de Deus. Agora a pergunta é, quais são as Escrituras que Jesus menciona aqui? Que Escrituras são essas? Não havia uma Bíblia como nós temos hoje, um conjunto de 66 livros que você podia comprar na Amazon, por exemplo. Quais são as Escrituras que testemunham de Jesus? Ele está fazendo alusão aqui a Tanakh, a Bíblia hebraica. E esta Bíblia contém 24 livros, que são os mesmos 39 livros que nós temos, com uma divisão diferente: lei, profetas e escritos. É chamada de Tanakh por causa desse acróstico: Torá, Nevim e Ketuvim. Lei, profetas e escritos. 39 livros idênticos aos que nós temos hoje. Via de regra, a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os profetas são divididos em 2 grupos: últimos profetas e primeiros profetas. Os primeiros profetas, aqueles livros históricos, começando com Josué até Reis. Últimos profetas, de Isaías até o livro dos 12, que são os profetas menores. Os escritos diz respeito aos Salmos, Provérbios, Jó, Cantar de Salomão, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esté, os 5 rolos,
e os históricos, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. São esses livros, a Tanakh, que Jesus diz, examinem a Torá, examinem os profetas, examinem os escritos. Toda a escritura testemunha de mim. O que Jesus está dizendo? Nesse dia que nós celebramos o dia da Bíblia, toda a escritura tem um tema central, e o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. De ponta a ponta, ele é o tema central. A história da redenção só faz sentido com Cristo no centro. É bem verdade que existe uma revelação progressiva. Alguns entendimentos vieram no decurso dos séculos. Há mais luz no Novo Testamento do que no Antigo. Inclusive, você só pode entender o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. O Antigo Testamento projetava para frente, o Novo Testamento aponta para trás, convergindo na obra de Cristo realizada na cruz do Calvário. Veja o texto de Lucas 24, verso 44, quando Jesus dá uma orientação, uma exortação aos discípulos no caminho de Emaús. A seguir, Jesus lhe disse, são essas as palavras que vos falei. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito. Onde, gente? Na lei, nos profetas e nos salmos. Porque é o maior livro dos escritos, por vezes é chamado também de salmos. O que Jesus está dizendo? Se vocês examinassem o Antigo Testamento, vocês veriam isso. Tudo o que aconteceu comigo foi predito. Não foi um acidente. Vocês estão aí desanimados, voltando para casa, nada disso. Eu morri, mas eu estou aqui vivo. Tudo estava previsto nas Sagradas Escrituras. Leis, profetas e escritos. E nesta noite eu queria pensar com os irmãos sobre a presença de Cristo nesses 3 grandes blocos do Antigo Testamento, mostrando para você que você não faz parte de uma seitazinha inventada por um perturbado numa esquina da vida. Você faz parte de um projeto que nasceu na eternidade, que no decurso do século está se desenrolando pela soberana e sábia mão da providência. Nada é contingencial, nada é aleatório, tudo dirigido pela bondosa mão do Deus Todo-Poderoso. Cada pormenor. São centenas de profecias que se cumpriram perfeitamente. Homens que não se conheciam, que profetizaram sobre um Cristo que viria, e tudo aconteceu conforme a Escritura. Tanto é que Mateus, o mais judeu daqueles que escreveram os evangelhos, vai dizer, e aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Tudo, cada pormenor. O local do nascimento, as circunstâncias, o que aconteceria com Jesus, tudo foi efetivamente de acordo com as Escrituras profetizadas no Antigo Testamento. Vejamos então Cristo na lei. Observe o verso 27, quando diz assim, e começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Começando por quem? Por Moisés. Os seminários liberais hoje, com a hipótese documentária, um movimento que surgiu no século XIX, via de regra por professores liberais alemães antissemitas que queriam desconstruir a autoridade bíblica, negaram que Moisés fosse o autor do Antigo Testamento, e elaboraram uma hipótese, nem teoria, uma hipótese, que hoje praticamente dominou boa parte dos seminários e que levou muitas igrejas à completa derrocada, à medida que foi negando a autoridade das Escrituras. Está aqui Jesus, o verbo vivo, dizendo que a lei, começando por Moisés, ele é o autor do bloco central do Pentateuco. Ele começa por Moisés, ele começa pela Torá, ele começa pelo Pentateuco. E hoje nós temos uma dificuldade com o Antigo Testamento. Sobretudo com genealogia. Confessa, você salta a genealogia. Não pode mentir não, Deus está vendo. Muita gente acha o Antigo Testamento obsoleto e desnecessário. Mas deixa eu dizer uma coisa, há uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Há uma relação de continuidade. O Antigo Testamento tem a promessa, o Novo o cumprimento. E uma leitura atenciosa vai mostrar que os antigos, que os nossos pais, os profetas, eles olharam para frente e aguardavam a promessa. De modo que hoje nós olhamos para trás e vemos essa promessa cumprida. Olha um quadro que pode esclarecer alguma coisa aí para os irmãos. Antigo Testamento, profecias apontando para a obra de Cristo. Novo Testamento apontando o fato de que essas profecias se cumpriram. E Cristo é o quê? O tema central das Sagradas Escrituras.
Aqueles homens estavam com um véu sobre a mente, eles não conseguiam entender isso. Olha o que Jesus disse a eles, João 8:56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Ele é o pai da fé. É evidente que Abraão não viu o quadro todo, mas Abraão aguardava o cumprimento da promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O pacto, a aliança que Deus fez com Abraão, e foi confirmando no decurso dos séculos, com homens imperfeitos, mas homens que foram escolhidos para Deus para dar continuidade a esta obra redentiva, de modo que Jesus é filho de Abraão também, é filho de Davi. Há uma linha reta até chegar à plenitude dos tempos, de modo que quando Jesus começou a pregar, em Marcos 1,15, observe, é o extrato do primeiro sermão público de Jesus. Você quer saber o que é que Jesus pregou pela primeira vez? O sermão dele está aqui, ó. Marcos 1,15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo chegou, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Jesus vem inaugurar o reino que jamais terá fim. Portanto, ele é o elo, a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Podemos achar Cristo no Pentateuco? Podemos. Vejamos a promessa de salvação. Por que promessa de salvação? Tente imaginar o seguinte. Você tem já nos portões do Éden, o primeiro casal, nossos pais, Adão e Eva, transgrediram, desobedeceram a Deus, poderiam ser completamente destruídos por justiça, mas Deus preferiu usar de misericórdia. E Deus prometeu àquele primeiro casal enviar um descendente de mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Ali, o proto-evangelho, em Gênesis 3,15, a gente percebe claramente Deus já dando sinais da sua maravilhosa graça. Com Abraão, posteriormente com Davi, eu fiz um quadro aqui para mostrar a vocês o perfil desse Messias no Antigo Testamento, em particular no livro de Gênesis. O Messias é humano, não é um anjo que vem salvar, é um ser humano, plenamente Deus, mas plenamente humano, um descendente de Eva. Ele é hebreu, porque ele é descendente de Abraão, Gênesis 12:3. Ele é um judeu, não apenas um hebreu, mas da casa de Judá. Ele é um judeu. Ele é davídico. Ele é da raiz de Davi. Ele é um descendente de Davi. Deus prometeu a Davi, jamais faltará alguém para sentar no teu trono. Esse trono, esse reino jamais terá fim. E ele não está falando sobre os filhos de Davi, ele está falando sobre o Messias, que é descendente de Davi. A promessa de um Redentor vindouro está presente em todo o Antigo Testamento. A história da salvação, portanto, é um desdobramento do conteúdo dessas promessas. E isso jamais poderia ser engendrado pela mente de um homem. Isso é projeto de Deus, Senhor da história. Como é bom saber que nós fazemos parte hoje de algo tão grande, maior do que nós mesmos. E como é triste saber que tem pessoas que pensam que ser membro de uma igreja é ser membro de um clube. Entra hoje, sai amanhã. Se você é nascido de novo, meu amigo, você faz parte de uma comunidade que nasceu no tempo, mas está destinada à eternidade. O corpo vivo do Cristo ressurreto. E o profeta perfeito, olha o que disse Moisés, considerado o maior profeta de Israel. O Senhor teu Deus, disse Moisés, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, alguém de carne e osso. A ele ouvirás, 18:15. Suscitar-lhe-eis um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a mim, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Moisés estava falando de quem? De Cristo. Tanto é que no Novo Testamento você tem autores dizendo, Moisés estava falando de Cristo, desse profeta que viria. E Jesus é o maior profeta de Deus. Ele é o Davar Yavé, ele é a própria boca de Deus. Ele não trouxe uma mensagem, ele é a própria mensagem. E o que Deus fez por intermédio de Moisés? Escolheu Israel entre todas as nações da terra, redimiu Israel da escravidão no Egito, fez uma aliança com esse povo, proveu remissão pelo sacrifício de animais, levou aquele povo para a terra de Canaã. E o que Deus fez com Israel no Antigo Testamento é um arquétipo do que Deus fez com a igreja hoje. Essa igreja que é composta de judeus e gentios em Cristo. Em linhas gerais, a história de Israel fala de eleição, remissão,
aliança, redenção, sacrifício e herança. São esses os temas magnos da história da redenção. O notável professor John Stott nos ajuda a entender isso quando ele diz assim, fazendo a aplicação à igreja hoje. Os cristãos hoje podem dizer: Deus nos escolheu em Cristo e fez de nós um povo de sua propriedade particular. Jesus derramou seu sangue como remissão por nossos pecados e para ratificar a nova aliança. Ele nos redimiu não do cativeiro egípcio, mas do cativeiro do pecado. É nosso grande sumo sacerdote que ofereceu a si mesmo na cruz como um sacrifício único e eterno pelos pecados. E todo o sacerdócio e sacrifício são cumpridos juntamente nele. Além disso, por sua ressurreição, somos nascidos de novo para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós. Vejam a mão da providência, preparando tudo para abençoar um povo amado desde a eternidade. E o centro desta obra, no coração dessa obra, está um ser incomparável, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, louvado seja o seu nome. Gálatas 4 e 5, Paulo diz assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Está aqui Paulo fazendo referência ao fato de que Jesus nasceu em Belém, mas ele não teve origem ali. Ele é aquele que não tem início nem fim, ele é o eterno. O Verbo que se fez carne, na plenitude dos tempos veio a este mundo e nasceu sim de uma mulher. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Portanto, na Torá, no Antigo Testamento, no Pentateuco, Cristo está presente, Moisés falou dele. De modo que quando lermos o Antigo Testamento, devemos encontrar Cristo ali, nas entrelinhas, em algumas passagens de modo muito claro. Cristo é o centro da Torá, ele é o centro do Pentateuco. Caminhando, Cristo nos profetas. E os profetas exerceram um ministério fantástico. Hoje o conceito de profeta é mais parecido com um adivinhador. Mas o profeta no Antigo Testamento, embora tivesse essa conotação futurista de prever, o vidente, o roê, o percentual maior de profetas no Antigo Testamento é o Nevim. É aquele que não traz nada novo. Ele simplesmente exorta o povo a voltar-se para a lei do Senhor. O profeta é alguém que denuncia o pecado e anuncia esperança. Essa é a mensagem do profeta. E no livro dos profetas, são vários, no ministério profético, nós temos vários notáveis homens que exerceram um ministério maravilhoso. E todo o ministério dos profetas foi exercido num período da história dos reis de Israel. Vocês sabem que a primeira Assembleia Democrática da história de Israel, a maioria fez uma votação para tirar Deus do poder. Vamos fazer uma assembleia. Não queremos mais Deus, queremos um rei semelhante às demais nações. Deus disse para Samuel: não fique assim triste. Eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim. Eles querem um rei, dê a eles um rei. Elegeram Saul. E o Senhor falou das implicações de um rei, a instauração da monarquia. E o retrato da monarquia, quando você lê o Antigo Testamento, você vai encontrar guerras, conflitos internos, injustiça, opressão do fraco e do pobre, instabilidade, Estado de Israel ocupado por exércitos inimigos e, por fim, exílios humilhantes. As 10 tribos do norte foram completamente destruídas e as tribos do sul, as 2, combinando com Judá, no futuro também seriam levadas para o cativeiro, para uma terra pagã. Mas no meio disso tudo, nesse período dos reis, observe que as tribos do norte, praticamente o reino do norte, viveu 209 anos aproximadamente. Nenhum dos reis temeu a Deus. Todos foram ímpios, terríveis. Não andaram nos caminhos do Senhor. É a narrativa. E os reis do sul, com exceção de um outro, eram tementes, embora tivessem as suas nódoas. Nesse período, um dos maiores homens da história, Samuel, que foi juiz, sacerdote, um profeta, Samuel disse assim: quando teus dias se cumprirem, dizendo a Davi, e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti.
estabelecerei seu reino, este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Isso aqui não é dito sobre Salomão. Tem até uma alusão a Salomão aqui, mas essa profecia é sobre um descendente de Davi, cujo reino jamais teria fim. É por isso que Jesus é chamado de raiz de Davi, e antes disso é chamado de tronco de Jessé. Isaías, o profeta, diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Aquela geração foi morta pela Babilônia, e os sobreviventes levados para o exílio. E então se levanta Isaías, o profeta evangélico, e diz: olha, do tronco de Jessé, da família de Jessé, que é pai de Davi, vai sair um rebento, um renovo. Renovo é aquela plantinha verde que sai de um tronco morto. Esse rebento, esse renovo, é dele que virá a salvação de Israel. Não é de qualquer pessoa, é do Messias, que é da família de Jessé, do tronco de Jessé. Mais para frente, fazendo alusão a outra realidade, o profeta Daniel diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, ele está no exílio. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como o Filho do Homem, um título messiânico. Dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. De que rei, de que reino Daniel está falando? Do reino do qual eu e você somos súditos. Do reino que jamais terá fim. A Assíria foi destruída, a Babilônia foi destruída, a Pérsia foi destruída, os gregos foram destruídos, os romanos foram destruídos, os impérios são levantados, são destituídos, mas nós somos membros de um reino que jamais terá fim. Esse reino já foi instaurado no primeiro advento, o tempo está cumprido, o reino está próximo. Quando aquele homem na cruz central disse: tudo está consumado, este reino estava definitivamente inaugurado. O reino de Deus está debaixo do governo dele. A nossa constituição, a constituição desse reino é a palavra dele, registrada para nós na Bíblia. Estamos debaixo de sua autoridade. O mundo escarnece, faz piadas, não reconhece a Jesus, mas um dia, uma hora e um momento, como nós falamos hoje pela manhã, a Bíblia diz que então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Naquele dia, todos reconhecerão que o reino é dele e que só ele é Senhor. Mas somente aqueles que em vida o reconheceram como Senhor e Salvador ouvirão a voz do bendito Deus. Vinde, benditos do meu Pai. Possuir por herança o reino que vos está destinado antes da fundação do mundo. É sobre isso que os profetas anunciaram, um reino que jamais teria fim. E este reino tem qualidades, características que jamais encontraremos na terra. Esse é o grande problema da ideologia política, de querer trazer o céu para a terra, querer construir um paraíso na terra. Geralmente, os maiores genocidas da história foram esses idealistas que quiseram impor justiça, igualdade, fraternidade na força da espada. O que fizeram foi banho de sangue. Esse reino de paz, justiça, universalidade e eternidade é plantado por Deus, não é plantado pelo homem. Que venha o teu reino, a gente clama para que ele traga o reino. Não é a gente que planta reino. A gente apenas prega o evangelho, que é a força de concreção deste reino. Isaías 9, versos 6 a 7, eu quero que você leia comigo um texto belíssimo, que a gente deve guardar no coração. Vamos ler juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E mais, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre.
O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esse reino de paz, justiça, universalidade, eternidade, é Deus quem opera. Portanto, observe que as profecias falam deste reino, que viria e que já veio, e que será consumado no segundo advento. Agora, curiosamente, esses homens, esses profetas que anunciaram o Messias, anunciaram ele glorioso, como um rei que vem instaurar um reino que jamais terá fim, mas para escândalo de muitos, eles anunciaram um rei que veio para servir. O servo sofredor. Isaías chega a falar assim, observe, se não é uma descrição da cruz de Cristo. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E aí no verso 11 ele diz algo maravilhoso. Ele, Cristo, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Os profetas anunciaram dele, falaram sobre ele, de Abel a Zacarias. E por fim, Cristo nos escritos. Esse bloco poético do Antigo Testamento aponta para Cristo. Por conta do tempo, eu vou destacar 2 livros, Salmos e o livro de sabedoria, o livro de Provérbios. Isso é muito interessante, às vezes chamado de Salmos, porque os Salmos, na verdade, compõem o Saltério, que é o maior livro do Antigo Testamento. E o que é que a gente encontra ali? Profecias messiânicas que apontam para a divindade e humanidade de Cristo, para a sua glória e para o seu sofrimento. Eu fiz aqui uma breve descrição, para você entender o que é um salmo messiânico. Salmos messiânicos são salmos que aludem ao Messias, seu reino, sua pessoa, seu sofrimento, a comunidade que brotaria dos seus ensinos e até ao seu triunfo final. São essencialmente proféticos. E observe, na cruz, ali na cruz, Jesus citou salmos. Deus meu, por que me desamparaste? Ele está citando o salmo. Pedro, quando pregou seu primeiro sermão, citou salmos. Esse salmo não estava falando sobre Davi. Quando Davi disse, o Senhor não permitirá que o seu santo veja corrupção, Davi não estava falando sobre ele. Porque vocês, irmãos, vocês sabem que Davi está sepultado nessa cidade. Nós podemos visitar o túmulo de Davi. Davi, profeta, estava falando sobre Cristo. Porque Deus, o Pai, não iria permitir que o corpo dele sofresse decomposição, não sofreria corrupção. Ao terceiro dia, Deus o ressuscitou, e é esse Jesus que eu estou pregando para vocês. Salmos messiânicos que apontam a obra de Cristo. Salmo 2, tu és o meu filho. Salmo 8, coroado de glória e honra. Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 110, Cristo sendo exaltado. Portanto, o saltério fala de Cristo, de Cristo. Há muitos salmos que apontam para a obra de Jesus. E a literatura de sabedoria, que a gente conhece como Provérbios, talvez os livros mais lidos, né? Eu só espero que os irmãos não estejam lendo como horóscopo, né? Bate o dedo assim. Um dia eu encontrei um indivíduo que disse, eu não gosto muito da Bíblia, não, mas os provérbios eu leio sempre 2 ou 3 quando eu saio de casa. Eu falo, bem, fiquei quieto, né? Mas esse livro, Provérbios, na verdade, literatura chamada Roquemar, a sabedoria, escrito por sábios. Essa obra tem um princípio central, temer a Deus e apartar-se do mal. O fio condutor é esse, teme a Deus e aparta-te do mal. O homem sábio é esse, que teme a Deus e aparta-se do mal. E nessa obra de sabedoria, por vezes, o que a gente percebe ali é uma personificação da sabedoria. É como se a sabedoria fosse uma pessoa. E muitos biblicistas, estudiosos do Antigo Testamento, apontam essa sabedoria como uma personificação de Cristo no livro de Provérbios. Eu queria separei um texto para ler para vocês, para a gente nessa noite. Observe aqui a sabedoria em pessoa, o próprio Cristo em pessoa. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar no seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto.
Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias e com os filhos dos homens. Cristo é chamado de o agente da criação. João diz que sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Ele é aquele por intermédio de quem todas as coisas vieram à existência. Pedro, olhando para trás, vai dizer assim: foi a respeito desta salvação, ouçam bem, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça, a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Nada do que aconteceu com o nosso Senhor foi aleatório, acidental, plano B. Tudo orquestrado pela mão do sábio e santo arquiteto, soberano de toda a terra, o nosso Deus. De modo que, para resumir, a gente fechar essa reflexão, nós podemos encontrar nesta Tanakh, nessa divisão tríplice da Bíblia hebraica. Jesus é um profeta maior que Moisés, Jesus é um sacerdote maior que Arão, Jesus é um rei maior que Davi. Todos eles foram servos. Jesus é filho de Deus. E nessas palavras, essa tríplice função de Cristo, o tríplice ofício de Cristo, presente no Antigo Testamento, a gente encontra os ofícios centrais da obra de Jesus. Quais são esses ofícios? Nós já trabalhamos aqui em outras ocasiões. Cristo é o sumo profeta, ele é o perfeito sacerdote, Cristo é o grande rei. Que maravilha! Há muita teologia nessas frases. Ele é o supremo profeta, profeta que não falha, profeta que não vacila. Ele é a palavra de Deus. Os profetas diziam, assim diz o Senhor. Como é que Jesus pregava? Em verdade, eu vos digo. Eu vos digo. Os sacerdotes ofereciam sacrifício primeiro pelos seus próprios pecados e depois do povo. Ele é o perfeito sacerdote, sem mácula. E, ao mesmo tempo, a oferta perfeita. Ele é o sumo pontífice, ele é o mediador, de modo que ele não oferece pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados. Ele é o substituto do povo de Deus. E ele é o grande rei. Davi teve falhas, algumas horrorosas, nódoas, terríveis, e tantos outros reis na história. Mas ele é o grande rei, o soberano, aquele que a Bíblia diz que tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Tudo está debaixo do seu governo. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Um dos últimos versos que eu quero ler está em Apocalipse 22, verso 16, que diz assim: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Pergunta, o que esse verso significa? Ele diz que a raiz e a geração. Essa expressão está apontando para duas naturezas de Cristo. Ele é divino e ele é humano. Ele está dizendo, olha, eu sou a raiz de Davi. A origem dele sou eu. A raiz de Davi sou eu. Está ali alguém que é muito antes do que Davi. Ele é o eterno. Antes de Abraão, eu sou, imagine Davi. E ele é também a geração de Davi. Ele é o descendente de Davi. O que ele está dizendo é o seguinte, eu gerei Davi e eu sou da descendência dele. Eu sou Deus e sou homem, eu sou a estrela da manhã, uma referência à ressurreição, ao domínio, à imortalidade deste ser eterno. Ele é a origem de Davi, porque Deus é Senhor de Davi. Ele é o descendente de Davi, porque é humano e da linhagem de Davi. Eu pergunto a você, há outro Salvador como Jesus? Podemos confiar a nossa vida a outra pessoa, senão Jesus? Engana-se quem pensa que todos os caminhos levam a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, você que ainda não fez a sua confissão de fé, confie sua vida a Cristo. Ele é sem igual. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse ele. Ele é sem igual. Ele foi profetizado no Antigo Testamento, cada profecia se cumpriu, ele morreu a nossa morte, ressurgiu ao terceiro dia, ele está vivo à direita do Pai e ele voltará. E todo olho verá
glorioso Filho de Deus. Eu encerro lendo um documento da Igreja Batista, produzido no século XVII, sobre esses ofícios de Cristo. Sobre os 3 ofícios de Cristo, a Confissão de Fé Batista de 1689 diz assim: este número e ordem de ofícios são necessários. Precisamos de seu ofício profético por causa da nossa ignorância, por causa de nossa alienação de Deus e da imperfeição de nossos melhores serviços. Precisamos de seu ofício sacerdotal para nos reconciliar e nos apresentar aceitáveis a Deus. E para nosso resgate e segurança contra os nossos adversários espirituais, precisamos de seu ofício real para nos convencer, subjugar, atrair, sustentar, libertar e preservar para o seu reino celestial. Louvado seja Deus pelo nosso grande profeta, sacerdote e rei, Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome. Vamos ficar em pé, vamos ler 2 versos antes de cantarmos um cântico que diz Estrela da Manhã. Os 2 versos são projetados aí. Vamos juntos? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mais uma vez. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examine as Escrituras, você vai encontrar Cristo. Vamos cantar Estrela da Manhã. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol